Bem, então nós estamos dando prosseguimento ao nosso primeiro colóquio TEDIC, com o encerramento dessa manhã, certo? A nossa segunda atividade da manhã, e que teremos o grande prazer de ouvir aqui presencialmente, e os colegas que estão aí no Instagram, teremos o grande prazer de ouvir a nossa querida professora Edmeia Santos. Venha, Mel. Edmeia Santos, que dispensa apresentações, uma professora que é referência na nossa área, na discussão de cibercultura, de educação online e também de ciberfeminismo, e foi para isso que eu a chamei. Meia pode falar de tantas coisas que a gente vai revezando. Cada hora que eu chamo ela, ela fala de uma coisa diferente. E aí, essa é a tua demanda de hoje. Antes de passar a fala para a Meia, eu quero registrar aqui a presença da querida Karina Marcon, da Universidade Estadual de Santa Catarina, porque tem várias lá, né? Não só tem uma. No Paraná tem várias estaduais. Santa Catarina é uma só. E a querida Marcele Medeiros, que veio do Rio de Janeiro, a gente é da UERJ, doutorando da UERJ. A gente se surpreende com o alcance que o evento toma. E no online, então, ontem a gente fez um levantamento, a quantidade de pessoas de todos os lugares que estavam nos acompanhando, e todo esse material vai ficar disponível, né, nas redes. A gente vai subir esse material para o YouTube também, para ficar no assunto. Bem, Meia está em casa, no meu grupo, ela sabe disso. Então, a gente tem aqui, gente, pelo menos até 12h20, 12h30 para a gente conversar, tá certo? Que 1h30 tem as apresentações. Fique à vontade, Meia. A transmissão é aqui? Sim. Bom dia, não ia dizer boa tarde, né? Bom dia a todos, todas e todes, bom dia a todas as pessoas. Eu sou Edmeia Santos, professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e, obviamente, estou em casa, como já apresentou Kátia, né? Eu sou baiana daqui, desta casa, então eu estou em casa com as minhas amigas, meus amigos. E cada vez que eu venho, eu faço amigos novos, amigas novas. Então, se alguém nesse auditório, do grupo, dos grupos parceiros, né? Porque aqui a gente tem a professora Merivalda aqui presente, grupos da Ubidália. Então, se vocês me encontrarem por aí, se eu não reconhecer vocês, falem comigo, se apresentem, digam: olha, eu sou fulana, do grupo da professora, do professor tal, porque a gente muitas vezes interage, não é? Mas não consegue se lembrar de todo mundo depois. Bom, Kátia, eu começo dizendo o seguinte: o que faz a minha pesquisa e a minha obra serem trabalhos inovadores, e o que faz eu nunca me repetir, mesmo trabalhando... O Brasil é muito grande, né, minha gente? O Brasil é do tamanho de um continente. Então, muitas vezes, sim, a gente repete as conferências, tá? E eu aprendi com o Marcos Silva, que está aqui presente, que por conta dos públicos serem muito diferentes, por que não o mesmo slide? Só que é aquilo, minha gente, cada vez que a gente fala, a gente anuncia, a gente pratica em ato os processos de anunciação. E quando a gente pesquisa seriamente com autoria, a gente está sempre reelaborando e construindo os nossos construtos de pesquisa. Então, quando eu digo que eu tenho uma obra, eu tenho uma obra. Eu tenho uma obra de cibercultura e educação neste país, e tenho uma obra preocupada pelas metodologias de pesquisa em cibercultura e educação. Então, eu atualizei e venho atualizando a cada pesquisa e a cada dissertação, tese ou TCC, a pesquisa formação na cibercultura. Conversava no café com alguns colegas
E eu costumo dizer que o coração de uma pesquisa-formação é sempre o dispositivo, que a gente aciona, forja, inventa. Fazer pesquisa-formação na cibercultura é inventar metodologias. Até porque, quando eu atualizo a pesquisa-formação para, na e com a cibercultura, a gente tem que inventar os dispositivos que a gente cria para ensinar, porque são os mesmos que a gente utiliza para produzir nossos dados de pesquisa, nosso material de pesquisa. E no contexto das pesquisas qualitativas, os dados são as narrativas, imagens e sons que produzimos com os sujeitos, as sujeitas e os praticantes de pesquisa. Obviamente, não foi a Edmeia Santos que criou a pesquisa-formação. A minha base é a etnopesquisa-formação, cunhada por Roberto Sidney Macedo, que foi meu orientador de doutorado. E quando eu estava com o Roberto pesquisando na cibercultura, eu disse o seguinte: Roberto, eu vou tirar o etno, porque eu sou pedagoga, não tenho repertório antropossocial o suficiente para manter o etno, principalmente antropológico, então eu vou ficar com a base da pesquisa-formação pedagógica, partindo de você, de Paulo Freire, de Nóvoa, de Cristine Jossô, agregando o meu repertório pedagógico, porque eu sou pedagoga de formação, com mestrado e doutorado em Educação e Comunicação, mas eu vou trazer para dentro desse método as epistemologias da cibercultura. A cibercultura não é apenas, e isso não é pouco, a cena sociotécnica e cultural do nosso tempo. Cibercultura em nosso país é um campo de conhecimento interdisciplinar que tem epistemologias próprias, ou seja, todo um repertório de produzir conhecimento que é internacional, mas que também é muito brasileiro. Eu não cheguei, gente, para sentar na janela, né? Eu tive a sorte de viver um tempo de formação inicial onde essa área estava se instituindo no Brasil. Então, quando eu falo cibercultura, eu estou falando e marcando uma posição política. No Brasil, a gente tem um coletivo interdisciplinar que estuda o fenômeno pelo menos há 30 anos. Para a gente citar uma comunidade científica, a gente pode citar o GT Cibercultura da Compós, onde muitos dos nossos e das nossas referenciais teóricos em comunicação, que já é uma área interdisciplinar, começou todo esse trabalho, afetando o mundo com a sua obra, tá? Por isso eu estou falando de Lúcia Santaella, André Lemos, Nelson Preto, Fernanda Bruno, Marco Silva, Eugênio Trivinho, Alex Primo, hoje Alessandra Primo e tantos outros autores. Obviamente que eu estava, no contexto da minha formação inicial, habitando esta comunidade como aluna de mestrado. E eu vi desta comunidade a origem da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, que é a ABCiber. E eu nunca saí dessa comunidade. Muito pelo contrário, cheguei a ser vice-presidenta da ABCiber. Mês que vem estaremos em São Paulo, de 11 a 14, na ABCiber, mostrando o nosso trabalho. Nesse momento, e já há algum tempo, eu represento a educação nessa comunidade científica. Então, a cibercultura é a cultura contemporânea, mediada pelo digital em rede, sempre na interface entre os territórios físicos, que na nossa obra a gente chama de cidades, mas obviamente a gente não exclui a zona rural, né? Conversava com a Aniel agora há pouco. Como é bom trabalhar na roça, minha gente. E a roça é conectada. A gente vive num mundo globalizado, não é? Então, recuperando aqui o conceito, a cibercultura é a cultura contemporânea, mediada por tecnologias digitais em rede, sempre na relação entre os territórios físicos, informacionais
e aí a gente está falando de ciberespaços no plural, e simbólicos e existenciais. Estamos falando de nós nesta rede intricada. Obviamente que a cibercultura, por ser cultura, ela não marca o modo carimbado. A cibercultura que eu comecei a estudar há 30 anos atrás não é a mesma cibercultura que eu estudo hoje e oriento os meus alunos. A cibercultura passou por diferentes fases. Tem um livro da Lúcia Santaella que eu gosto muito, onde ela sistematizou até a fase 5. E isso foi há 15 anos atrás, tá, gente? A fase 5, sistematizada pela Lúcia Santaella, é de 15 anos atrás. Então, quando a gente começou a estudar cibercultura aqui na Bahia, porque aqui na Bahia é onde tudo isso começou também, a partir e, sobretudo, da obra do professor Nelson de Luca Preto, que foi meu orientador de mestrado, estudei presencialmente com André Lemos. Então, quando a gente começou a estudar tudo isso, a cibercultura ainda era uma esperança para nós, classes progressistas. A gente não tinha a internet dominada e controlada por 5 grandes grupos, que hoje tem muito mais poder que muitos estados. Vocês têm noção que o Elon Musk hoje é estado do império? Né? Então, era impensável, tá? Há 30 anos atrás, a gente entender que a internet ia estar na mão de 5 grandes empresas. A gente tinha servidores de amigos. Quando eu conheci o Marco, ele tinha um e-mail assim, se eu não me engano. Acho que era marcosilva@msm. Aí eu dizia, Marco, você tem seu próprio servidor, né? Que é Marco Silva Marco. E ele, não, esse é um amigo meu, vizinho lá do meu prédio. Ou seja, o vizinho do prédio dele tinha um servidor. Nós tínhamos nossos servidores, né? E hoje a gente está aqui para falar de soberania digital, reconhecendo que antes de qualquer coisa, precisamos ter os nossos próprios satélites, servidores, plataformas públicas, fazenda de dados, porque sem isso não há soberania digital, não é, Karina Marcon, que está aqui presente. Karina, gente, ela é super especialista no tema da inclusão digital, tá? Então, é um tema que a gente conversava agora há pouco, está se atualizando bastante, principalmente para o encaminhamento da soberania e da cidadania. Tivemos uma mesa ontem, não é, Kátia, sobre o tema. Então, minha gente, muitas vezes as pessoas me perguntam, Bea, mas qual é a mesma diferença de cibercultura para a cultura digital? Eu não vejo diferença, mas assumo politicamente a cibercultura e eu não estou sozinha. Esse é um debate que eu tenho conversas longas com a BCIB, principalmente com a professora Lúcia Santaella. A gente assume cibercultura por uma questão política, mas obviamente que há muitos entendimentos sobre o tema e muitas pessoas preferem usar a cultura digital ou até culturas digitais, né? Como, por exemplo, a minha amiga Simone Lucena tem preferido usar culturas digitais para dar margem, né, e lugar às produções mais orgânicas, as produções que vêm das grandes bases, das comunidades. Só que essa não é, na minha opinião, uma boa justificativa, porque a cibercultura originalmente começa daí. Obviamente que os estudos e os acessos às primeiras redes, elas são situadas pela cultura branca, jovem e urbana. Quando eu comecei a usar a internet na Bahia, eu usei porque eu tinha um namorado, né, que acessava a BBS da casa dele, que a mãe dele era professora da UFBA. E logo depois, acessando pelo JEC, porque no JEC a gente tinha BBS. E aí, para os novinhos e novinhas que estão franzindo a testa, que muitas vezes não sabem nem o que é BBS, né? As primeiras formas de acessar o ciberespaço são anteriores a www. São anteriores ao Web 1.0, né? Então, minha gente, sem muitas delongas, vamos ao ciberfeminismo, porque a Kátia me encomendou, né, por um desejo pessoal da Kátia,
a Kátia quer ser ciberfeminista, quer estudar ciberfeminismo. Estudar um fenômeno, na minha opinião, em cibercultura, você não pode estudar como pesquisador de mídia de massa. Você não pode estudar teoria apenas ou ficar espiando na rede. Para ser pesquisador de cibercultura, na e com a cibercultura, a gente precisa ser rede. Produzir conteúdo, mas não para distribuir. Produzir conteúdo para falar, para interagir, para se comunicar. Eu tenho essa máxima. Eu não pesquiso aquilo que eu não posso ser autora de conteúdo e forma. E por que ciberfeminismo? Porque as mulheres e os aliados e aliades estão nas redes produzindo práticas de vida, política e formação. Então, quando eu chego a um fenômeno, não é porque eu estou mudando de área. Continuo ainda no GT16 da Amped há 30 anos, tá? Muita gente acha que eu estou indo para os estudos de gênero e sexualidades. Não é isso, gente. É porque os praticantes culturais estão nas redes. Eu publiquei agora uma sequência de etnografias com mulheres trans. Inclusive, 2 delas transicionaram durante a pandemia de Covid-19, mostrando nas redes o seu processo de transição físico, mas também intelectual, mental, existencial. Então, estar com essas pessoas, aprender com eles e elas, é o que deve fazer inicialmente um pesquisador em cibercultura. O GPDoc trabalha com 2 movimentos recursivos, Alá e de Gamorran. Não existe primeiro nem segundo, mas é tudo junto e misturado, se retroalimentando. Todos me conhecem também como autora do construto da educação online como um fenômeno da cibercultura. Isso está no meu trabalho inicial. Em nenhum trabalho de Edmeia Santos, a educação online aparece como uma evolução da EAD na internet. Eu não trabalho com EAD, nunca trabalhei, nunca teorizei sobre. Quando eu construo a ideia e o currículo e a didática para trabalhar com a educação online, eu já parto da cibercultura. Não existe um trabalho meu que faz essa evolução, porque não é uma evolução. Quando a gente está falando de educação online, interativa, hipertextual, colaborativa, ciber. Obviamente que por conta da Lei de Diretrizes e Bases, não existe a modalidade de educação online, né? Na legislação, a gente tem a educação presencial, à distância, semipresencial. E aí a internet e o online entram na história. Mas do ponto de vista do construto e das atividades pedagógicas e curriculares produzidas com as interfaces, a gente está além. Em 2013, eu fiz um pós-doutorado na Universidade Aberta de Lisboa e, à época, a moda era o conectivismo. E eu entendi por que estava todo mundo falando de conectivismo. É porque, pela primeira vez, na área da EAD, se falava em rede. Não apenas usando as plataformas, mas pensando filosoficamente em rede. E aí eu disse, gente, quem começou ciber, isso aqui não tem novidade alguma, porque quem começou ciber parte da rede. Por isso que eu acho absurdo essa conversa de centrar no aluno. As metodologias ativas que se atualizam nas plataformas digitais. Isso é escola nova, minha gente, que lamentavelmente a gente nem se apropriou dela, porque o tecnicismo e a ditadura civil-militar não deixou. Mas se entrar no professor, escola tradicional, estou falando de didática, tá? Teoria da didática. Escola nova, você entrou no aluno. Tecnicismo, você entrou nas coisas, nas tecnologias, nos artefatos.
Aí precisou vir o construtivismo e tudo que veio depois para falar de relação, rede. Então, quando eu vejo um pesquisador ou uma pesquisadora de cibercultura falando em centrar no aluno, eu falei, não estudou cibercultura. Porque se é para ter um centro, o centro é a rede e a rede é móvel. Então a gente precisa ter bastante coerência, muito cuidado, muita seriedade com as epistemologias com as quais a gente opera, para a gente não entrar em contradições óbvias, né? Mas vamos lá ao ciberfeminismo, que é o que interessa. Bom, já meio que passei por isso aí, porque durante a pandemia de Covid-19 eu me deparei com alguns fenômenos e a gente precisou retomar a um trabalho nosso antigo, porque apareceu um negócio chamado remoto, gente. E durante a pandemia, a comunidade científica, talvez Kátia, Meire, Aniel, Marco aqui presentes, Karina, a gente recebia umas mensagens inbox pedindo para a gente algum texto sobre remoto, né? E eu dizia, gente, isso não existe no Brasil, eu estou no GT16 há milhões de anos, isso não existe. O remoto foi um fenômeno da cibercultura, no contexto educacional, forjado no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Obviamente que a revisão de literatura que eu fiz mostrou que internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos, a coisa já acontecia. E aí a gente precisou parar para o fenômeno e pensar o que era esse remoto, e em poucas palavras a gente entendeu que o remoto era pegar o que estava no presencial, jogar numa webconferência, juntando a agenda. Remoto é o síncrono, porque o assíncrono foi muito pouco explorado. E quando usado, foi repositório. Mas quando a gente combina uma inteligência pedagógica, que a gente chama de desenho didático, no síncrono e no assíncrono, em convergência, aí a gente tem educação online. Né? E, obviamente, que a EAD clássica, inclusive na internet, é muito mais assíncrona, sem muitas mediações. Like os MOOCs, né? Por mais que a gente tenha algum MOOC mais evoluído, a gente pode, através de um MOOC, chegar mais numa educação online. Então, durante a pandemia, Kátia, eu senti necessidade de teorizar um pouco sobre esses conceitos, né? Rapidamente, internet é a infraestrutura, minha gente. Tecnológica, de software, internet é isso. Mas quando a gente tem os seres humanos em processos de comunicação, ciberespaço, aí vem as plataformas, né? Então, lá nos meus trabalhos antigos, a gente já diferenciava plataforma de rede social e de ambiente virtual de aprendizagem. Plataforma é o software, a infraestrutura. Quando a gente tem a infraestrutura habitada com a inteligência pedagógica, é ambiente virtual de aprendizagem. Idem para as redes, converge linguagens em multimodalidade com mídias, plataformas digitais no caso. Né? E, obviamente, que quem estuda cibercultura sabe que esses conceitos, eles são conceitos que fazem a gente pensar epistemologicamente. Não são ferramentas para serem aplicadas, são construtos. Vamos nessa. Bom, a Mari está estragando minha surpresa. Você está para o fim, Kátia, volta para o início. Vamos lá, minha gente. Bom, quando é que aparece ciberfeminismo, então? Gente, quem pesquisa cibercultura tem sempre novidade, porque os seres humanos habitam as plataformas, produzindo redes, interações, tá? Deleuze e Guattari chamou isso um dia de grupo sujeito. A mesa da manhã foi muito feliz, porque falou de um fenômeno novo, que é a IA generativa, que não é só um fenômeno. A IA generativa está fazendo um corte em relação às BBS, a 2 fez um corte em relação ao Web 1. Sendo que a Web 3 a gente nem percebe porque ela é muito mais semântica. A 4 é quando a internet foi para as coisas, não é? E a gente hoje tem as IAs. Outra coisa, outro paradigma vai exigir de nós pesquisadores imersões e pensamentos diferenciados.
Muita coisa vai acontecer em relação à leitura escrita, produção de conhecimento, e nós que estamos aqui presentes, se tivermos vida e saúde, a gente vai acompanhar isso. Mas é preciso prestar atenção, como a gente fez com os outros fenômenos todos. Mas aí, pode avançar, Kátia. É óbvio que eu vou falar do fenômeno, mas eu vou falar da metodologia de pesquisa, que já adiantei aqui um pouco. Bem, gente, como pedagoga, eu passei muito tempo debruçada pedagogicamente nos campos do currículo e da didática, mas ligada na cultura, dentro da cultura. A gente não pode separar a educação de cultura. Lembram dos dois movimentos recursivos? O primeiro é mergulhar na cultura contemporânea e aprender com os praticantes culturais. Ou seja, ir ao encontro dos etnométodos, que são jeitos próprios de fazer. Então, para estudar como as mulheres trans operam na cibercultura, eu tenho que acompanhar as mulheres trans nas redes, para ir ao encontro de seus etnométodos. Assim é com outros fenômenos. Todos eles, inclusive a educação online. Ok? Então, neste momento, o grupo de pesquisa Docência e Cibercultura está mergulhando no universo das IAs generativas, no pós-verdade fake news, eleições estão aí chegando, educação online no Estrito Senso, porque antes da pandemia o Estrito Senso não fazia educação online, e durante a pandemia começou a usar o online através do remoto, não é? Então, a gente está pesquisando afrofuturismo, ciberfeminismo, certo? Ensino de matemática, ensino de línguas. Então, o GPDoc está transitando por esses fenômenos no momento. Bom, eu tenho um repertório muito didático mesmo. Durante a pandemia, a nossa obra se reatualizou. Muitas vezes a gente resgatou temas que a gente não queria mais mexer. Tudo aquilo de didática, desenho didático, docência, avaliação da aprendizagem, a gente teve que retomar isso tudo, né? Só que, avance só um, Kátia, por favor. Exatamente aí. Quando que o GPDoc começou a estudar ciberfeminismo? Foi através de uma pesquisa que eu orientei no Rio de Janeiro, onde, Marcele, a gente foi estudar com jovens que produziam audiovisual no Rio, e a gente se deparou com a geração tombamento, que são meninos e meninas pretas e pretos que tombam com o seu corpo na cidade. Tombar é ocupar, é chegar com sua presença, é chegar com seu turbante, com sua roupa colorida, tá? Então a gente começou a perceber que ali tinha mais coisas, né? Porque a minha aluna de mestrado, que é uma fotógrafa, artista, palhaça, Karina Dávila. Karina, gente, é assim, a gente ia para os eventos, ela não tinha nenhum dinheiro. Ela levava a mochila nas costas, no meio da rua ela abria a mochila e fazia o espetáculo, e dali ela tinha o dinheiro que ela pagava e comia. Claro que a gente vai para os congressos como grupo e como irmandade, não é? Mas a Karina dizia, não se preocupa comigo, é dessas, tá? E aí a Karina começou a dar aula de fotografia num projeto, numa ONG, e ela ia com muita arte, mas com uma perspectiva de fotografia muito clássica. E a meninada, tombamento, professor, alto lá, a gente não quer isso. A gente faz assim. E começou a mostrar como fazia, né? E aí a Karina criou um dispositivo chamado autorretrato musical. Eu não vou falar muito sobre ele, mas era o seguinte, começava com um desenhando o outro. E ali na roda de conversa, exercício de alteridade. Como você me vê, como eu te vejo. E a partir dessas informações, cada um fazia seu autorretrato e ia para o modo de edição, editar. Só que aí, durante toda essa atividade, cada um era responsável por um dia de colocar sua música preferida. Então tinha um som
com música, mas também tinha Spotify, e cada um dizia, hoje a música é comigo. Então aquela ambiência sonora ficava na ambiência formacional, e na relação cidade-ciberespaço o dispositivo emergiu. Inclusive, se vocês procurarem no YouTube, autorretrato musical, o dispositivo está lá. E assim a pesquisa da Karina aconteceu, e a gente começou a pensar o seguinte, palmas GPDoc até aqui. GPDoc é autor de noção de desenho didático interativo, além da EAD, ótimo. Autoria, docente, discente, pesquisa que não separa a docência da pesquisa acadêmica, beleza. Mas a gente não pode mais não ser interseccional. E olha que a gente já era, porque eu venho aqui da multireferencialidade, que é aquela abordagem epistemológica que nós baianos conhecemos muito, a partir do trabalho de Terezinha Frois e todo mundo que veio depois dela, não é? Então a multireferencialidade já nos convidava a ir ao encontro dos etnométodos e valorizar a heterogeneidade dos saberes. Então, óbvio que a interseccionalidade em potência está lá dentro, mas nada é como a teorização das mulheres pretas e do feminismo plural, que diz claramente, o fenômeno não pode mais ser analisado fora da dimensão do poder, que é de classe, de gênero, sexualidades, étnico-racial. Nenhum fenômeno. E aí, minha gente, não dá para ser antirracista só denunciando as expressões de racismo e de colonialidades. É preciso que a gente anuncie, denuncie e anuncie. Então, vamos para mais. Volta um, Kátia, por favor. Vá, avance mais um. Vá, mais um. Só quero mostrar, depois a gente vai voltar para ele. Não. Bom, vamos aqui. Me empresta aqui. Ele está... Acho que ele está... Isso, beleza, obrigada. Pronto? Gente, entendem o que é estudar o fenômeno na cultura? Agora, na cultura é acompanhar o fenômeno para além do que a gente faz na nossa sala de aula, na nossa universidade, na educação formal. Agora, por que o GPDoc trabalha com dois fenômenos recursivamente? Porque eu não abro mão da pesquisa-formação. E para isso é preciso criar o dispositivo. Vou dar um exemplo aqui. Essa maravilhosa ciberfeminista, Marcele, ela fez uma dissertação incrível, orientada pelo professor Dilton, da UERJ. Etnografia online, caminhando para a cartografia online. E eu disse para a Marcele no mestrado, palmas, Marcele, mas no doutorado não dá para ficar só nisso, que não é pouca coisa, tá? Por quê? Porque fazer pesquisa em educação é intervir nas práticas, é fazer currículo. Então, uma vez que a gente percebeu que era preciso interseccionar, Kátia, eu criei na UERJ, em 2017, um dispositivo intencionalmente feminista. Na minha disciplina Tecnologia na Educação, do curso de Pedagogia presencial, a gente transmediou o livro da Chimamanda. Eu disponibilizei diferentes livros feministas e a turma escolheu como educar crianças feministas. Esse livro é o seguinte: uma grande amiga da Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, radicada nos Estados Unidos, super popular, inclusive aqui no Brasil. Ela é uma escritora, romancista. A melhor amiga descobriu que estava grávida de uma menina. E a amiga, muito consciente do patriarcado, não é? Perguntou para a amiga: como educar minha filha?
para ela não morrer com o patriarcado. E a Chimamanda escreveu esse livro com 15 princípios, como se fosse um manifesto. Então a gente leu na turma esse livro, e ainda estou na mesma tela. A gente leu o livro, e o que é transmediar? Transmediar é transformar um conteúdo literário numa outra linguagem. E como a nossa disciplina, Marcele, era tecnologia na educação, a gente já tinha feito antes oficinas de vídeo, de fotografia, de hipertexto, de podcasts. E aí a gente leu o livro e cada grupo deu uma forma diferente ao livro da Chimamanda. E assim, no conjunto da atividade, a gente fez um grande hipertexto, uma grande hipermídia. Isso é um dispositivo que é para ensinar, mas é principalmente para produzir dados. Porque no processo produtivo dessa transmediação, teve muita conversa. E as falas revelavam os machismos, sexismos e as violências físicas, psicológicas e patrimoniais dos alunos e alunas daquela turma. E a gente transcrevia, a gente chegava a noções, mas a gente também se empoderou muito. E todo esse processo também foi de cura, porque é preciso materializar na palavra a dor, de um jeito coletivo. E ao final de todo o processo, vem a grande recompensa. Somos capazes. Somos todos e todas autoras de nós mesmos. Que Paulo Freire nos ensinou a não ter pena de nós, né? Então, gente, percebam que quando a gente inventa um dispositivo dentro de um contexto, a gente é autor. Por isso que não existe pesquisa-formação sem autoria. Todo aluno meu de mestrado faz pesquisa-formação. Ah, mas só tem 2 anos. O dispositivo é pequeno. É uma unidade curricular dentro de algum contexto. No doutorado a gente tem mais tempo, não é? Então, gente, a gente começou a mergulhar, tá? E aí, Kátia, pode voltar ao conceito? Eu vou começar logo falando do conceito. Ciberfeminismo, gente, está situado na 4ª onda do feminismo, certo? O feminismo é... Tá tudo bem? Aí, tá ótimo, Kátia. Gente, o feminismo é um movimento político, tá? Acadêmico, de pensar toda a violência do patriarcado e, ao mesmo tempo, mobilizar não só o entendimento do que é ser mulher, mas também compreender as opressões do patriarcado e também desenvolver etnométodos de sobrevivência e combate, né, ao patriarcado. Então, academicamente, inclusive, as mulheres não brancas preferem, inclusive, nem atuar com o feminismo, tá? Mas basicamente, a primeira onda foram as mulheres lutando pelo lugar no trabalho da fábrica e o direito ao voto. Tem um filme muito didático que as sufragistas que explica um pouco esse movimento, lá mais eurocentrado e também na América do Norte. A gente tem a segunda onda que avança muito mais, né, no sentido de, inclusive, pensar o que é ser mulher. Simone de Beauvoir é a grande referência. E aí a gente tem toda uma terceira onda, buscando, inclusive, trazer mais elementos da cultura. E aí, quando a internet acontece com o ciberespaço e a cibercultura, aquilo que a gente chama de 4ª onda, que é com a entrada de muitas mulheres, inclusive as mulheres trans, não é? A gente tem o que Heloísa Buarque de Holanda, que morreu, Heloísa Teixeira, vai chamar de ciberfeminismo, não é? Então, quando a gente começa a pesquisar tudo isso durante a pandemia de Covid-19, o ciberfeminismo nada mais é do que práticas de mulheres e aliados
que lançam mão de dispositivos e interfaces no ciberespaço, mas também nas cidades, para materializar, para criar, promover ativismos transfeministas, né? Bom, seja com coletivos, né, institucionalizados ou não, essas materialidades todas de ativismo e ação individuais e coletivas, mediados pelo digital em rede, dão aquilo que a gente vai chamar de ciberfeminismo. Semana passada aconteceu na UERJ, estávamos presentes, um grande evento onde mulheres latino-americanas se reuniram e o nome do evento era Tecnofeminismo, né? E aí a gente entendeu que o prefixo tecno não só envolve a internet, mas envolve outras tecnologias, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque para nós, e nem para o Pierre Levy, tá, gente? A cidade nunca foi apartada do ciberespaço. Mesmo lá no Pierre Levy de 96, quando ele dizia que a cibercultura é a cultura do ciberespaço, o ciberespaço nunca foi apartado do território físico. O que acontecia no século passado é que a gente não tinha os dispositivos móveis e as redes móveis que a gente tem hoje, não é? E aí a coisa foi avançando. Vamos lá, Kátia. Bom, então, começamos com o tombamento, fizemos nosso primeiro dispositivo, dentro da minha turma, gerou uma dissertação de mestrado, de Michele Trancoso. E aí, Kátia, repare que nessa pesquisa que aconteceu na minha sala de aula, a gente percebeu as diferentes formas de expressão da transmídia. A gente trabalhou com fotografia, meme, que é uma linguagem da internet já híbrida, os memes. Publicamos, inclusive, nosso primeiro texto sobre isso. Eu publiquei em coautoria com Felipe Carvalho e Raquel Kolasic. Vocês deram uma googada aí, o texto aparece, é um texto pioneiro no tema. A questão dos jogos, a gente produziu, teve um grupo que fez um jogo, e também o podcast. Essas foram as materialidades da transmídia. Muito bem. Muito bem. E aí, gente, explosão do tal feminismo plural. Brasil é um dos locos onde os feminismos plurais se desenvolveram e muito. O que acontece? Com a Heloísa Buarque de Holanda, que lamentavelmente nos deixou esse ano, aos 75 anos, ela é uma das primeiras intelectuais feministas. Eu conheci, tive a honra de conhecê-la, e ela começou a perceber essa onda feminista nas redes. E o que ela fez e se dedicou nos últimos anos? Ao diálogo com essas mulheres. Então, quem quiser começar a estudar, vai buscar os atuais livros da Heloísa, e vocês vão perceber que os primeiros, ela dá de presente para a gente uma resenha, tá? De algumas feministas importantes, vivas, outras que já morreram, como Bell Hooks, por exemplo. Começa a nos apresentar Audre Lorde com as suas epistemologias lésbicas, não é? E aí a Heloísa também dialoga com os feminismos, com o feminismo negro. E aí a academia é muito preconceituosa com a Djamila Ribeiro, e eu falo isso, tá? Mas esse mérito a gente não pode tirar da Djamila. Além dela ter ousado, né, com seu lugar de fala, ela cria a coleção Feminismos Plurais, onde ela convida homens e mulheres intelectuais negros e encomenda, né, ou mapeia, né? Então, a nossa Carla Cotirene, né, que a gente adora, a Carla Cotirene é autora do Interseccionalidade. O que a Carla faz? Ela dá para a gente uma chave de leitura do conceito não só norte-americano, mas como ameríndio também. E é a partir da Carla que muita gente chega a Patricia Hill Collins, não é? A Lélia Gonzalez, a Beatriz do Nascimento. Aí a gente tem aqui, né, que na verdade cunhou o conceito no contexto dos direitos humanos há 30 anos nos Estados Unidos. E aí a gente percebe o seguinte: os lançamentos de livros lotando de mulheres comuns, não só as mulheres da academia, não é? Então essa onda toda leva também as mulheres para as redes, os aliados e aliadas para as redes, né? E a gente começou a perceber
que a rede digital estava com mulherada e ativismo, não é? Pode avançar. Bom, pode avançar. Fica aí. Eu opero bricolando, que é um fundamento multireferencial, tá? A bricolagem vem de bricolé, e bricolé não é ajuntar. Bricolar não é fazer ecletismo. Eu não posso misturar epistemologias incoerentes. Não dá para fazer Vygotsky comunicar com Skinner. Para o primeiro, somos cultura. Para o segundo, somos indivíduos. Ameba é indivíduo. Né? Para quem estuda ameba, trata a ameba como indivíduo. Né? O meu dentista trata cada dente como elemento. Então, bricolar é tecer junto. E eu aprendi que a pesquisa e a formação começa sempre com dilemas. Dilemas docentes. É aquilo que tira o sono da gente, que dá angústia, mas também que incentiva a gente a estudar mais sobre umas coisas e não outras. Mas a gente só aprende indo ao encontro dos etnométodos. Por isso que essa dupla, dilema e etnométodo, está sempre junta. O dilema não pode me paralisar. É o dilema que vai me levar a encontrar o outro que sabe o que eu não sei. Então, não tenham medo de pesquisar um fenômeno que você não conhece. Agora, analise se você tem implicação com ele. Ninguém pode te dar um dilema. O dilema é seu. Quando Kátia me disse, eu quero estudar ciberfeminismo porque eu tenho as ideias, ela chegou a me contar alguns dos seus dilemas, referentes, inclusive, às mulheres que a antecederam. Não é? Então, vamos ao encontro dos etnométodos, que é aprender com a mulherada? Então, vamos lá, Kátia. Bom, durante a pandemia de Covid-19, eu segui uma mulherada. Na verdade, eu moro no Instagram, porque há 15 anos o meu diário online acontece no Instagram. Antes já foi no Facebook, já foi no Orkut, já foi no blog, já foi numa homepage. Então, eu faço diário online há muitos anos. E aí eu comecei, não é, a seguir, escolher algumas mulheres para estudá-las, para acompanhá-las. E eu encontrei esses dispositivos praticados por essas mulheres. Lives, polidense, aulas públicas, ocupações e digital storytelling. Fora o polidense, eu já praticava esses dispositivos e esses... Fora o polidense, eu já praticava todos eles. Como intelectual público e professora que sou. Vocês riram, por quê? Foi para praticar o polidense. Gente, eu só não vou dizer a vocês que eu vou usar, porque eu já tenho muitas hérnias. Porque eu até comecei a aprender a andar de patins para poder fazer um esporte com a minha filha. Mas depois do diagnóstico, eu acabei dando patins para ela. Fala, Marco. Tem o polidense na horizontal, não sei. Bem lembrado, Marco. Bem lembrado. Bem lembrado. E aí, gente, olha só. Muitas vezes, nós professores e professoras, e também praticantes culturais, a gente não se dá conta, muitas vezes, dos dispositivos que a gente cria e das nossas autorias. Percebem? Fica para vocês pensarem. Vamos lá, Kátia. Bom, gente, esse Saci aí a gente sabe de quem é, né? É do nosso artista maravilhoso, professor Menandro, da FACED UFBA. Menandro foi meu professor e também foi meu colega de mestrado e doutorado. E durante a pandemia, sigam o Menandro no Instagram. Lá no Instagram ele é o Saci é o personagem dele. E eu lembro, gente, que lá pelo mês de maio, mais ou menos, o Menandro criou essa charge, né? Que diz o seguinte: o Lattes vai ter que criar um campo para registro e participação em lives. Obviamente, muito crítico Menandro, mas a gente sabe onde lançar as lives no Lattes, né, minha gente?
Não existe o lugar live, que a gente até pode lançar com participação em mídia, mas live tem várias materialidades e vários gêneros. Live é mesa, é conferência, é palestra, é aula. A gente lança nesses lugares, de sempre, né? Mas aí o que é que acontece? Eu tive a necessidade de compreender e de conceituar a live. E como pesquisadora da cibercultura, a gente descobriu, e a gente já praticava isso culturalmente, qual a origem da live na cultura. A origem da live na cultura são os shows de música presenciais na cidade. A gente começou a ir para os shows e a gente não se contenta em ficar assistindo ao show, dançando e cantando. A gente transmite para que outras pessoas vejam o que a gente está vivendo. Claro que a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque se você fica só transmitindo, você não aproveita o show, né? Então, por exemplo, esse ano eu fui para o show de Gil, que foi aquele acontecimento, né? E aí, gente, eu transmiti o Gil cantando com o Chico, Cálice. E aí eu tinha que compartilhar, né? Não podia ficar só para mim. Então você já entende, né? Que a gente é o que compartilha. Bom, live tem essa origem, transmitir do território. Então, durante a pandemia, nós ficamos sem o território, sem a cidade. Isso para quem teve o privilégio de ficar no isolamento. A cibercultura é a cultura contemporânea da relação cidade-ciberespaço. Só que com a pandemia e a tragédia política do bolsonarismo, a gente foi confinado a casa, né? Então, o que acontecia em casa, a gente transmitia. E isso era muita coisa. O show da Tereza Cristina, meia-noite da casa dela, e aí entravam os artistas todos. E o Brasil conheceu a carioca, que só os cariocas, né, Marcelo, conheciam. Claro que a Tereza Cristina já era conhecida. Mas muita gente conheceu a Tereza Cristina, o Brasil inteiro, na pandemia. Porque ela é originalmente carioca, né? Então, gente, live era isso, tá? E aí a gente, olha a Tereza Cristina lá. Meu print. Quem pesquisa no ciberespaço, printa. Porque o ciberespaço é vivo. Agora eu estou morrendo. Células minhas estão morrendo. Outras estão nascendo. A internet é isso. Quem pesquisa cibercultura não pode. Perdeu tudo. Olha a colega da mesa anterior. Eu fiquei assim, gente, como uma pessoa conseguiu perder tudo. O físico, o computador, na nuvem. A rede, a nuvem. O que aconteceu, gente? A minha só foi vítima de sabotagem. Né? E olha, eu tenho caderninho, escrevo à mão. Amei essa coisa do tablet ter a canetinha. Mas Emília Ferreira me ensinou, e eu tenho essa citação na minha dissertação de mestrado, que não importa a ferramenta, o importante é que a gente escreva. E Emília Ferreira dizia, os teclados precisam chegar para todas as crianças. Tá? Então vamos lá, Kátia. Entenderam que a live é um fenômeno, né, gente? Não é isso? Vamos, então, acompanhar essas lives. Pode avançar, Kátia. Bom, o feminismo... Glauci. Feminista aqui, Glauci. Feminista aqui do NEIM. Uma grande referência nacional sobre estudos feministas, da UFBA, né? Inclusive, a minha feminista preferida, né, eu sempre falo assim com muito carinho, é a Lenita, que era professora aqui da UFES e foi para a UFO. Por que eu digo que a Lenita é minha feminista preferida? Porque ela foi minha colega de mestrado e era a única mulher na FACED que estudava o feminismo na ciência, tá? E foi com a Lenita que eu aprendi e tive as primeiras informações teóricas. E ela, né, tinha essa relação. A linha de pesquisa que eu estou associada é gênero, ciência e educação. Maravilhoso. Que é essa, né? De Isaura. Maravilhoso. Então, o que acontece? O que a gente aprendeu com as feministas clássicas?
que o nosso corpo é objeto do patriarcado. Todos sexualizam os nossos corpos. Quando não exploram, sexualizam. E muitas de nós, não é, entendemos isso, o que é a objetificação dos corpos. Muitas de nós se escondem, né? Muitas se vestem como homens, se cobrem toda. Imagina, eu conheço pessoas, mulheres, que não se permitem esse decote. Não se permitem usar esse decote na academia. Usam uma roupa que não tem identidade, por exemplo. Porque para a gente ser respeitada e não sofrer assédio, para que alguém não se coloque no direito de passar a mão da nossa bunda, né, com uma brincadeira idiota, muitas vezes as mulheres escondem a bunda. Porque algum coleguinha engraçadinho na universidade, amigo, pode abraçar e dar um tapinha na bunda. E a mulher vai com essa dor para casa. Então, muitas de nós aprenderam a esconder os seus corpos. Só que as feministas jovens começaram a entender que o nosso corpo é dispositivo. Valesca Popozuda, funkeira, pioneira nessa coisa de entender o corpo como dispositivo. Anitta, as meninas e as mulheres pretas. A Marcha das Vadias. A primeira vez que eu vi a Marcha das Vadias, no calçadão de Copacabana, eu vi as mulheres de topless com a saia curta. Claro que a gente que vem toda trabalhada, né, no patriarcado, que absurdo, que exposição. Mas ali é para dizer, patriarcado, ninguém pode me tocar se eu não quiser. Meu corpo, minhas regras. Inclusive, a minha filha, Nina Sofia, usou essa palavra contra mim quando ela tinha 11 anos. Quem conheceu a Nina aqui na Bahia, Nina nasceu monocelha, né? A sobrancelha, né? E aí, gente, linda monocelha, e todo mundo chamava ela de Frida. Ela queria morrer, porque ela achava a Frida muito feia. E ela sofreu muito com isso. E aí, quando ela fez uns 10 anos, ela começou a tirar. E aí, eu fingi que não estava vendo. Lá para as tantas, ela tirou tudo. E aí, um dia, eu conversei com ela e falei assim, filha, você acha que mamãe não está vendo? Mas você tirou sua monocelha. E aí ela me respondeu, meu corpo, minhas regras. Mamãe, eu não gosto de ser monocelha. E a gente conversou sobre isso, né? Então, o que acontece, gente? O que aconteceu na pandemia de Covid-19? Ok. O que acontece? Eu comecei a ver mulheres que eu lia, norte-americanas, conheci 2 delas, que fizeram doutorado com a gente no Brasil, com perfis dançando polidense, mas expondo a raba, expondo o corpo na câmera. E aí eu comecei a perceber que uma escritora que eu gostava também fazia isso, né? E comecei a seguir algumas mulheres e entender que o polidense era um dispositivo de luta. E aí eu conheci Thaís e Beto. Thaís é muito amiga de Sarah Wagner York, que é muito minha amiga. Thaís sofreu assédio na infância, se casou e quase morreu, porque o seu marido... a Thaís é uma sobrevivente do feminicídio. E ela teve 3 filhos, conseguiu se separar. Thaís é mestra e doutora, né, pela Unesp, feminista, e ela criou a Associação de Pessoas Intersexo,
Porque ao casar com o Beto, que é esse rapaz, segundo casamento, ela engravidou e teve Jacob. Jacob era cardiopata e intersexo. Então, minha gente, eu descobri aos quase 50 anos que o sexo feminino, masculino, não são os únicos órgãos genitais dos seres humanos. Há seres humanos que nascem com as suas genitálias não definidas. E eu descobri, não definidas para masculino ou feminino. E eu descobri também que até os dias atuais é um médico que não entende nada de gênero, que decide com a família e faz a mutilação do bebê. Porque, saibam, uma pessoa só tem registro de nascimento pela definição do seu sexo. Então, quando o bebê nasce, o médico examina e acha que o pênis é mais desenvolvido, registra com o nome de menino. Se o pênis é muito micro, elimina, produz uma vagina para ser menina. E aí eu conheci o primeiro doutor intersexo do Brasil, tá? Nosso querido Amiel, quase, seu xará. O Amiel, gente, ele nasceu com micropênis e ele foi mutilado quando bebê. Só que foi crescendo e foi se entendendo menino. Ele é um homem. Então, esse micropênis que foi mutilado faz falta. Mas ele perdoou a mãe, né? É um homem feliz, casado com uma mulher, enfim, doutor. Então, o que é que Thaís percebeu? O problema do Jacob era ele ser cardiopata e não o seu sexo. Então, essa mulher maravilhosa criou a Associação de Mães Intersexo e ela conheceu o Beto trabalhando numa casa noturna, dançando no polidense. Porque ela se separou do marido que quase a matou e ela ganhava vida no polidense da noite. Eles tiveram 2 filhos, né? Um deles era o Jacob, que acabou falecendo com 2 anos e meio, porque era cardiopata. Mas ela lutou muito. Tem um diário lindo que eu li durante a pandemia. Mas quem pesquisa na cibercultura segue os rastros dos seus sujeitos e sujeitas de pesquisa. E no livro que está ali, que já está disponível na internet há 2, 3 anos, eu trouxe alguns impressos, quem quiser adquirir está ali, tem um artigo sobre polidense que eu abro com a narrativa da Thaís, que ela escreveu no Facebook, dizendo: o meu polidense foi usado contra mim pelo juiz. E ela continua em vulnerabilidade com o ex-marido. Então, quem faz pesquisa na cibercultura, na primeira parte, que é mergulhar no fenômeno, etnografando, cartografando, trabalha com que dados? Os rastros dos praticantes, que os praticantes deixam nas redes, narrativas, imagens e sons. Então, o livro é muito interessante porque é o meu primeiro trabalho mais literaturizado, tá? Mas não é menos denso academicamente. Porque a narrativa, para quem pesquisa com os cotidianos, não é só o dado, mas também uma opção política de comunicar a ciência. Vamos lá, Kátia. Então, gente, essa mulher maravilhosa, né, Carla Averbuck, ela é maravilhosa, tem livros publicados, também era uma das minhas praticantes. E, obviamente, quem pesquisa na cibercultura, Kátia, brincola com a cultura. E aí, gente, ao estudar polidense, foi impossível não lembrar da sessão da tarde, onde eu queria ser aquela protagonista do Flashdance. E aí eu voltei a esse filme, assisti de novo, e aí descobri as golpistas,
protagonizado lindamente pela J.Lo. Primeira cena do filme é J.Lo no Polidense, maravilhosa. Tudo no streaming, tá, gente? E aí também, durante a pandemia, eu descobri a série Easy, que eu amo o episódio 7, porque vai falar da relação lésbica e da relação também de poder entre as mulheres. Vocês estão vendo o que é multireferencialidade? O que é bricolar? Quem pesquisa na cibercultura não pode ser careta. Não pode achar que ciência se faz só com livro, onde você vai lá, pega as categorias e vai para a empiria só para legitimar o que o autor ou a autora preferida está dizendo. Quem pesquisa na cultura precisa viver e praticar a cultura nas suas mais variadas formas de expressão. Fica a dica. Bom, e aí, minha gente? A gente chega nas aulas públicas. E eu fiquei ainda mais apaixonada pela Débora Diniz, né? Que eu já amo. A nossa ativista, antropóloga, professora da UNB, que é a nossa principal referência sobre direitos sexuais e reprodutivos. Porque a gente sempre entendeu o que era direito reprodutivo, mas pouca gente sabe o que é direito sexual. Não podemos separar uma coisa da outra. E a Débora, na sua militância pro aborto, e aí, gente, entendamos que o aborto é uma ferramenta de direito sexual e reprodutivo. E a gente precisa praticar a lei. Criança não pode ser mãe. Criança violentada não pode ser mãe. Não vou entrar mais nesse assunto por conta do tempo, mas a gente acompanha e acompanhou muito fortemente durante o bolsonarismo como que as crianças foram violentadas mais de uma vez, por conta de todo um sistema extremamente ignorante, né, que fica se escondendo atrás de um discurso conservador, hipócrita, porque quando a amante dos políticos que estão lá engravidam, eles sabem muito bem onde é o hospital que faz um aborto seguro. Agora, as mulheres brasileiras que precisam fazer um aborto seguro, quando não fazem, ainda podem ser algemadas dentro do próprio hospital. Bom, Débora Diniz, fica aí um pouquinho. Pode voltar, Kátia. Débora, ela está em exílio político e científico desde o bolsonarismo, porque como professora da UNB, ela correu risco de morte com a sua família. Todo mundo ia atrás dela, muita ameaça de morte. Ela foi para os Estados Unidos e aí ela criou, no domingo à tarde, 5 da tarde, e eu assisti a todas as banquinhas, a Débora deu um curso de metodologia científica, Kátia. Lindo demais, onde ela ensinou as mulheres a pesquisarem, onde ela criou dispositivos incríveis, um deles era o Relicário. Lindo, outro perfil no Instagram, o Relicário, ela criou um outro perfil chamado Relicário, onde ela deu dignidade às mulheres grávidas que morreram de Covid. Com a ajuda de suas famílias, em parceria com um artista, ela criou para cada mulher uma obra de arte, deu um nome e fez esse memorial lindíssimo chamado Relicário, não é? Porque a gente não viveu só uma pandemia, a gente viveu uma tragédia política. E as mulheres foram também grandes vítimas disso tudo, não é? Então, as aulas públicas, todas nós fizemos. Eu fiz mais de 350 lives, todas gratuitas, durante a pandemia de Covid-19. Eu fazia eu e o Marco, 1 a 2 lives por dia. Fora as aulas na graduação, na pós, o curso de 5 meses que eu dei para os meus colegas da Rural, eu fazia um desenho didático no final de semana e as mediações durante a semana, com a mediação linda da professora Antonete Xavier, minha amiga professora dessa casa, que quis estar comigo, juntamente com Tereza Fernandes, que fazia pós-doc comigo, com Tereza Fernandes e Sarior, que eu fiz um livro autoral pela Edúfiba, está no repositório da Edúfiba, vocês busquem lá, se quiserem, e é isso.
Bom, aulas públicas foi um grande fenômeno, porque a gente que é da área, né? Eniel, Kátia, sabem que a gente ajudou esse Brasil todo, né, Eniel? Desde conversar com o professor das escolas, porque o Brasil não teve um apoio pelo Ministério mais amplo. Os municípios, cada um fazia uma coisa, muitos não faziam. E os nossos alunos de mestrado e doutorado, vamos aqui homenagear os nossos alunos. Na Baixada Fluminense, meu grupo de pesquisa, gente, mora no município e chegam a trabalhar em até 3 diferentes. Sendo que no presencial estudo em duas cidades, porque o nosso mestrado e doutorado é em Seropédica e Nova Iguaçu. Então, às vezes tem disciplina numa cidade, às vezes tem disciplina em outra. O que é que eu fiz? Coloquei o grupo todo para a noite, porque durante o dia estava todo mundo dando conta da sua casa, dos seus corpos e dos seus currículos. Então, eu fiz algo que foi considerado muito inovador, que é colocar a pós-graduação Instituto Senso à noite. O que a gente não faz, tá, Kátia, em nossas universidades públicas. Esse é um problema para uma outra história. Vamos lá? Então, gente, a UFBA fez o primeiro congressão. A UFRJ também fez. E aí a Ivana Bentes, que é uma amiga e super parceira, uma mulher extremamente criativa, botou a extensão universitária toda para a noite, botando artista. Foi lindo, a gente mapeou e a gente teve acesso a grandes conversas. Aqui nesse slide tem Elza Soares, conversa com Jean Willis, que também estava em exílio, né, político e científico. Ele aproveitou o exílio e fez seu doutorado no campo das fake news, não é? Vamos nessa, Kátia, está acabando. Bom, vamos lá. Bom, esse dispositivo aí, gente, Lives de Segunda, era um dispositivo dentro do meu institucional que eu abri para geral. Então, a gente fazia um curso de didática online no Moodle, com vários Moodles de laboratório, tipo um ecossistema de Moodle. Mas a gente fazia umas lives de temas gerais. E essas a gente abria para o público geral e ficou bastante conhecido no Brasil, chamado Live de Segunda, né? Ano passado eu fiz quintas inteligentes, para a gente poder falar de inteligência artificial generativa, e assim a gente vai criando uns dias da semana. Esse dispositivo é maravilhoso. Ocupações. Todo mundo sabe o que é ocupação, porque a gente aprendeu com o MST. O MST tem uma metodologia. Primeiro pede, depois pede. Quando não dá, ocupa. O que foi isso, gente? Foi lindo demais. Pessoas famosas com muitos seguidores disponibilizaram seu Instagram por 1 ou 2 semanas para que algumas pessoas ocupassem. Então a Márcia Tiburi, que tinha muitos seguidores, inclusive haters, porque hater também é seguidor, né? Porque quem odeia, adora odiar, né? Aí segue para odiar. E aí o que a Márcia fez? Eu, óbvio, que como baiana, bairrista que sou, acompanhei Maria Marighella, torci por ela. Não podia votar na Maria, mas acompanhei a Maria Marighella, que foi eleita vereadora aqui de Salvador, né? Hoje ela está na cultura. Então a Maria estava no Instagram da Márcia, contando sua história de vida e mostrando sua plataforma para vereância. E assim foram as ocupações feministas na política. Esse dispositivo é lindo demais. Demais. Vamos nessa. Vocês estão entendendo o que é etnométodo? Sim. E aí, minha gente, todo mundo conhece Bruno Galhaço e sua esposa. Todo mundo sabe que ele tem dinheiro, né? Todo mundo sabe que ele adotou 2 crianças pretas retintas. E essa família resolveu que ia aprender. Por quê? Não queria que as suas crianças sofressem racismo, mas também buscaram aprender e buscaram aliados. O que aconteceu? Essa live foi uma coisa linda e histórica. Essa live, o que aconteceu? O Bruno também liberou o Instagram dele para algumas mulheres ocuparem. E a Djamila entrevistou a Ruby. Ruby foi a primeira criança afro-americana a estudar numa escola pós a abertura.
O que aconteceu quando essa criança negra entrou numa escola branca no sul dos Estados Unidos? A escola foi embora porque ela entrou com seu corpo preto. Professores pediram transferência, pais não queriam. Só que aí veio uma professora de Boston, branca, e foi a mentora da Ruby durante muitos anos de sua vida. Essa mulher histórica conversou com a Djamila publicamente. Foi uma live linda, a gente aprendeu um pouco mais sobre direitos civis, né? E isso foi parte da pesquisa que a gente fez. Tudo naquele livro amarelo. Vamos lá, Kátia, para a gente fechando. E aí, gente, vamos falar do digital storytelling, né? Que é contar histórias na internet usando narrativas digitais. Meu último encontro aqui no TEDIC foi lançando o livro Formação Online, né? Que foi minha pesquisa de segundo pós-doutorado em 2023, que eu realizei na Universidade do Estado de Ohio, estudando como se faz mestrado e doutorado online. Durante o período que estive lá presencial, eu fiz um diário. Tudo isso virou um livro, eu publiquei num formato de storytelling, mas eu vi que durante a pandemia tinha muita gente fazendo storytelling. Nessa tela, a Tânia Madalena, que foi minha aluna e orientanda de doutorado, eu orientei a tese dela, que foi sobre esse tema, digital storytelling, e à época a gente realizou a pesquisa-formação em 3 turmas minhas da graduação. Em cada turma, a gente inventou um jeito diferente de fazer storytelling. Pode avançar, Kátia, que a gente já está terminando. E aí, gente, o que eu fiz durante a pandemia? O último capítulo do livro. Para o livro, eu escolhi algumas coisas. Mas quem me segue no Instagram sabe que eu resenho filme e livros. Vários temas. Mas durante a pesquisa com o ciberfeminismo, quase tudo era ciberfeminista. Então, no livro, o que eu faço? Eu escolho alguns e ponho QR, porque aí vocês podem assistir e depois conversar comigo pelo meu Instagram, né? Então, tem uma curadoria de muita coisa. Um dos primeiros livros que eu li na pandemia foi O Quarto de Despejo, né? Da Maria Carolina de Jesus, Carolina Maria Carolina, que é uma obra espetacular. Essa mulher fabula lindamente, né? Quem não leu, tem que ler. E aí tem outros exemplos de narrativas feministas que a gente vai conhecendo para ir aprendendo também com a arte. Pode avançar, Kátia? Vamos ficar por aqui, só vá até o finalzinho, né? Porque eu não deixo, pode passar, eu não deixo de trazer nunca esta máxima do Edgar Morin, onde ele vai dizer que o método não precede a experiência e se apresenta durante e ao final, talvez para uma nova viagem. Por isso, gente, cada pesquisa-formação só é pesquisa-formação quando a gente vive a experiência de forjar o dispositivo e de se autorizar aprendendo com as pessoas na cultura, com a cultura e sobre a cultura. Obrigada. Gente, é claro que nós queríamos ficar e conversar mais, mas como nós temos as sessões de comunicação que começam às 13h30, né, já são 12h30, uma hora é um pouquinho para uma pessoa se deslocar bem de Salvador de um lugar para o outro. Então, a gente vai deixar esse debate para um outro momento. Nós já combinamos, eu tinha falado isso com Meia e com Marcele lá no Rio, já puxei resto, a gente vai fazer um evento ciberfeminista no que vem. Aê! Você. Primeiro semestre. Esse é tempo você. Segundo semestre é muito cheio. Quem quiser vir, primeiros temas que o povo coloca. E aí, uma dica para minhas egressas, viu? Na próxima seleção de doutorado, eu só quero que a discutir no seu peguei. Galera que estava fazendo processo seletivo. Bem, então a gente vai encerrar por agora. Fala da programação.
Hoje à tarde, a partir de 1h30, nós estamos em diferentes salas com as sessões de comunicação no YouTube. Você pode passear pelas salas para ver os trabalhos, tá? A lista dos trabalhos por sala está no nosso site do evento, no DOIT. Então, você pode ver no DOIT para saber qual é a sala que tem o trabalho que lhe interessa. E às 16 horas a gente tem a conferência com a professora Santaella e o encerramento do nosso evento. Muito obrigada a todos que estão aqui.